Pronto, estou gravando. Bom dia a todos, todas. Primeiramente, queria agradecer pelos professores terem aceitado o convite, em estar aqui. Queria parabenizar a Letícia por ter concluído e estar chegando nesse momento, e agradecer imensamente a Tainá. Eu sou a professora Marília N., sou orientadora da Letícia do Vale Freitas, e a gente está iniciando agora a banca, o exame de defesa do memorial da aluna Letícia do Vale Freitas, a fim de conquistar o título de bacharel em dança. Comigo na orientação temos a Tainá, deixa eu olhar, Tainá Bertoldo da Silva, e na banca temos a professora Maria Aparecida Donato, o professor Glaucio Machado Santos e o professor Roberto Eisenberg. A gente vai começar com a exposição da Letícia, e eu ia sugerir que a gente fizesse essa ordem, talvez, começando pela Cida, depois Glaucio, depois Roberto. O que vocês acham? Por mim, tá ok. Tá tudo certo? Podemos começar? Então, com você a palavra agora, Letícia. Mas cadê o vídeo? Vou colocá-lo agora. Agora que eu vou colocar o vídeo, aí eu sugiro que a gente feche as câmeras para poder ficar um fluxo menor. Mãos que tocam o mundo, mãos que apontam caminhos, mãos que orientam e amparam, mãos que curam feridas, Mãos que aplaudem o artista, mãos que batucam na mesa, mãos que escrevem listas, mãos que assinam promessas, mãos que trancam portas, mãos que abrem janelas, mãos que fazem e desfazem, mãos que criam e consertam, mãos que recebem e doam, mãos que dançam e tocam o mundo. mãos que flutuam no escuro. Numa tela vejo arte e vida nas mãos, em construção.
Oi, Letícia. Podemos dar continuidade. Ok, só um minuto que eu vou abrir o Adobe. Eu vou tentar entrar pelo meu celular, que acho que fica mais fácil. Vocês estão aí? Sim, sim. Ah, ok. Sim, só aguardando a Letícia. Eu acho que a gente pode manter a câmera fechada, Klaus. O que você recomenda? Seria, já que o fluxo dela tá muito baixo, né, de internet, melhor deixar fechada a câmera. Letícia, tá aí? Ah, sim, tô tentando conectar pelo celular, só um minuto. Mas a gente te ouve bem, assim, não tem. Poder compartilhar a tela. Aí me avisa quando estiver preparada para eu te dar autorização para ser apresentadora. Ok. No caso, apresentar os slides pelo computador não seria melhor, não, Lei? Você vai tentar pelo celular mesmo? Sim, o computador está desligado e o computador não tem áudio.
Letícia, podemos dar continuidade? Então, é que esse celular que eu tô usando, ele não tem chip, porque o outro meu celular, ele tá com problema, e aí eu botei chip no tablet, só que aí agora eu não consigo acessar o link. Não, você pode mandar a apresentação, eu posso passar para você. Pro meu e-mail. Calma aí. Manda para a gente no grupo que o professor Glaucio passa e a gente pode dar continuidade. Como é que eu compartilho a tela? Eu vou te autorizar agora. Espera aí. Você agora é apresentadora e para compartilhar tem 5 ícones embaixo aqui, o ícone do microfone, o ícone da câmera e o terceiro é o ícone de compartilhar. Achou? Achou? Não, não tô vendo. Só que você é apresentador, mas. É, Tem 5 ícones. Um de microfone, um de câmera, o de apresentar, o de reações e o de levantar a mão. São 5 ícones, um do lado do outro. o de apresentar é um computador? O de apresentar é o do meio, isso. É o do meio, não, não é esse. Mas por que que não aparece nada? Acho que precisa autorizar ela de novo. Não, já ela está autorizada, ela está como apresentadora. Aqui. E aonde? Vou tentar de novo. Vai lá. Está como apresentadora. Aí, eu acho que está entrando. Entrou a minha tela? Código o 1137. Diz que meu navegador não é compatível. Aí, realmente, aí você não consegue compartilhar. Manda para mim, manda para Marília, e aí eu compartilho a tela. Bom, a Letícia caiu e ela deve estar voltando. Conversa com ela pelo WhatsApp para ela poder mandar para você a apresentação, aí eu passo aqui. Sim, já estou reforçando.
Pronto, ela já enviou. Alô? Manda para Esqueci. mim. Mandei no grupo. Já mandei, Glaucio. Beleza, um minuto. Estou baixando aqui, ó, e Mas vai falar, você já tá me deixando vou nervoso. apresentar. Desculpa, deixa eu só acertar aqui. Estou abrindo aqui, ó. Vou compartilhar. Estão vendo? Sim. Pronto. Aí eu vou tirar o meu microfone, Letícia pode Sim, eu tô falar. vendo. Letícia pode ir falando e mandando eu passar. Tá? Estou na escuta. Ok, pode passar Mãos que Dançam. Essa aí é só a introdução. Pode passar para a página 2. Bom, tudo começou em 2021, quando eu cursei a disciplina Corpo e Movimento B. Eu fiz com a Marília. E aí, bom, eu estava num período muito caótico, porque. Ah, antes de tudo, desculpa. Eu queria dizer que eu não vou falar nome de aplicativo, nem nome de produto, nem nada, porque, bom, eu não faço propaganda de graça, mas quem quiser saber de alguma coisa, pode me mandar mensagem no privado. E segundo, é que eu vou me organizar para falar entre 6 e 27 minutos, porque quando eu cronometrei os TCCs das outras pessoas, foi esse tempo. O tempo mínimo foi 6 e o tempo máximo foi 27 minutos. Tá. Julho de 2021, eu cursei a disciplina Corpo e Movimento B com a Marília. Foi um período muito caótico, porque eu estava muito perturbada. Eu passei por uma meta de troca de medicação. Passei por um momento de troca de medicação e também eu precisei mudar de casa, e isso foi muito caótico para mim, porque. Sério isso? Porque. Desculpa que tá com muita buzina aqui. Bom, a casa que eu me mudei, ela era muito, muito antiga e ela estava em um estado muito ruim. E aí eu fiz esse laboratório em casa, nesse estado caótico, de mudança e reforma, porque o caso teve que passar por reforma. E eu gostei muito porque foi 40 minutos de laboratório, de vídeo, né? E aí eu editei, deu 12 minutos. Depois da disciplina, eu procurei a Marília. E aí nós começávamos alguns laboratórios. E nessa imagem são gestos que eu estudei, porque a Marília tinha pedido para estudar durante uma semana os movimentos que nós fazemos no cotidiano com as mãos. No caso, o tópico, que foram vários tópicos, né? Pés, mãos, e eu foquei mais nas mãos. Então, os gestos foram amarrar, enrolar, alongar, espreguiçar, aquecer, ferir, fazer um nó, rezar, limpar, cansaço, escrever, digitar, abrir janela, cortar, nervoso, ansiedade, cozinhar e lavar as mãos. Aí pode passar para o próximo slide. Aí, essa imagem do laboratório que eu fiz para a disciplina,
Uma coisa curiosa também foi que eu e Marília gostamos muito desse resultado das sombras, né? Das mãos dialogando com as sombras e com a movimentação. Pode mudar. E aí nós combinamos que a gente ia estudar para dar continuidade, né, nesse trabalho, para outros eventos da UFRJ, só que não rolou porque eu estava com muitas pendências acadêmicas e também porque logo em seguida a UFD passou por vários problemas, luz, desabamento, enfim, várias coisas, e o tempo foi passando e, bom, não aconteceu. Paralelo a isso, em 2021, eu cursei 2021.1, 2021.1, 2021.2. Eu cursei metodologia da pesquisa em dança com a Lídia Laranjeira. E aí eu precisava de uma pesquisa verdadeira, porque ela falava que a gente tinha que escolher um tema verdadeiro e tinha vários temas em mente, vários temas do meu interesse, só que eu não conseguia desenvolver nada, nenhum tema, porque eu não sabia qual era verdadeiro e qual não era. Eu cheguei a reprovar essa disciplina 2 vezes, porque eu não tinha como entregar o trabalho final. A Lídia tá falando, poxa, mas você não entrega nada, isso aqui. Ela queria uma pesquisa verdadeira, e eu não sabia assim, exatamente qual tema que era verdadeiro. Aí, em 2022, eu cursei a mesma disciplina com a Marina Elias. Aí, isso foi em janeiro, só que em janeiro de 2022, teve um dia que eu tava olhando pro teto, tava vendo o ventilador girar, tava deitado na minha cama, e aí eu pensei, caraca, eu sou uma merda. E aí poxa, esse tema é verdadeiro, esse é um tema verdadeiro. Aí eu comecei a desenvolver a minha pesquisa de metodologia da pesquisa voltada para esse tema. Por quê? Ao longo da minha graduação inteira, eu pensei que eu era uma merda e eu me esforcei muito para mascarar isso, para ninguém perceber que eu era uma merda. E aí, bom, eu pensei, poxa, já que um dia todo mundo vai descobrir que eu sou uma merda, eu vou falar sobre a experiência de se sentir uma merda. Bom, aí eu desenvolvi estudei isso por 2 anos, no meu tema de TCC antigo, só que não deu muitos frutos, porque era um tema muito complexo e eu não estava conseguindo desenvolver, não sei se era por falta de maturidade, enfim. Como eu não estava conseguindo desenvolver esse tema, um dia eu estava conversando com uma amiga minha, alguns de vocês conhecem, a Vânia, e aí a gente se lembrou desse trabalho, que a Vânia me acompanhou nesse trabalho também, eu converso muito com ela, e aí a gente lembrou desse trabalho das mãos, porque a Vânia, ela também gosta muito desse tópico, né, mãos, e aí eu conversei com a Marília, e nós decidimos mudar o tema para mãos. Então ficou o tema, ao invés de ser um relato de experiência, né, experiência de se sentir uma merda, mudou para gestos cotidianos das mãos, gestos e ações cotidianas das mãos. Aí nós começamos a desenvolver outros laboratórios. Esse laboratório, dessa imagem que está aparecendo, foi em 2021 que a Marília ela sugeriu experimentar cores, né, de iluminação diferentes para ver a carga dramática que ia trazer cada cor de luz. E ela tinha sugerido várias coisas. Ela sugeriu testar com esmalte, luva, pulseira, essas coisas eu não curti muita ideia, porque eu não uso adorno no meu dia a dia. E como estávamos falando de cotidiano, eu achei melhor explorar mais essa questão das luzes e das cores de cada lâmpada e a carga dramática que cada cor traz. Pode mudar.
Bom, aí são os laboratórios que eu comecei a desenvolver depois que eu troquei o tema do meu TCC, explorando essa relação dos movimentos cotidianos e das ações e dos gestos cotidianos com a luz e as sombras. Comecei a fazer vários laboratórios com cores diferentes, com lâmpadas diferentes, porque o que acontece? A sombra, ela muda de uma lâmpada para outra. Por exemplo, se eu pegar o meu par LED, eu vou ter uma sombra. Se eu pegar uma lanterna, eu vou ter outro tipo de sombra. E se eu for para a luz do sol, por incrível que pareça, eu vou ter outro tipo de sombra. E a distância da minha mão, do foco de luz, também influencia na sombra. A sombra, por exemplo, do par LED, quanto mais eu aproximo a minha mão, mais desfocada a sombra fica. E quanto mais eu distancio a minha mão do par LED, mais definida a sombra fica. Bom, vocês podem ver aí na imagem, algumas sombras estão na parede e outras sombras estão no teto. E tem uma sombra que eu usei o efeito da porta, o feixe de luz da porta, mas essa imagem não ficou muito definida. A imagem está no canto esquerdo em cima. Não ficou muito definida porque estava muito escuro e a câmera não pegou muito bem. Pode mudar. Mãe, por favor, para de andar. Bom, começamos a elaborar o roteiro, né, depois desses laboratórios todos. De início, a primeira cena, na verdade, seriam 3 cenas. Uma cena com libras, uma cena que era as mãos dançando no escuro, né? Que eu nomeei de mãos dançantes, e a terceira cena seria a pintura caleidoscópica. Só que, desculpa, meu cabelo agarrou no fone. Só que, para poder elaborar essa cena de Libras, tem uma questão. Eu estudei Libras em 2016, estamos em 2025, não lembro de muita coisa. Fora que o enquadramento para fazer essa cena de Libras teria que ser em plano médio, né, mostrando meu rosto, né, mostrando braços, mãos, e eu queria o foco apenas nas mãos. E aí eu acabei excluindo essa cena, ficou então só a cena das mãos dançantes e a pintura caleidoscópica. Essa cena das mãos dançantes, a princípio, seria sem corte. Eu tinha pensado nela sem corte. Só que, o que acontece? Eu não estava bem no dia. Foi, inclusive, uma gravação lá no Centro Coreográfico. Eu tive uma crise muito intensa. E aí, enfim, bati a cabeça. E aí, eu passei a madrugada toda acordada. E aí, o meu intestino desregulou. E aí, eu passei mal. Enfim, não estava bem. E aí, eu precisei regravar essa cena com corte. Fora que era para ter uma música, uma gravação inédita. Na verdade, era uma ex-aluna minha que ia compor, porque a família dela é uma família de músicos, né? O pai, o irmão e ela são músicos. Ela canta, inclusive tem uma voz muito bonita. Só que ela ficou doente. Isso foi mais ou menos maio. Ela ficou doente e depois ela sumiu. Eu não sei se ela estava me enrolando ou não, mas, enfim, eu tive que abolir essa ideia. Como eu precisei abolir essa ideia, eu escolhi uma música que me tocou muito durante os laboratórios, que foi Constellation. E
eu decidi pôr no livro. Só que a parte que eu mais tinha gostado, que mais tinha me tocado, era uma parte instrumental com piano. E eu senti falta de alguém cantando, porque eu tava com essa ideia desde o início de ter canto. Então, eu pedi para um colega da minha tia, que é o Tony Júnior, ele canta na igreja, ele é músico, para cantar, fazer a interpretação vocal dessa parte instrumental. E aí, bom, como eu gravei essa cena em 2 dias diferentes, o que acontece? O maior desafio foi, para a edição, igualar meu tom de pele com os takes gravados no centro coreográfico, com os takes que foram gravados aqui em casa. Inclusive, foi o André Tavitá que me ajudou aqui em casa. E no centro coreográfico, quem gravou para mim foi o Eisenberg e a Tainá. No dia da gravação do centro coreográfico, eu tomei o meu remédio para controlar o suor, que eu transpiro muito. E aí, quando eu fui gravar aqui em casa, provavelmente eu esqueci de tomar esse remédio. Quando eu fui ver as gravações, a minha mão estava extremamente suada. E aí eu precisei aplicar vários filtros para igualar a cor, porque a minha mão também estava vermelha. Para igualar a cor e para reduzir o brilho da minha mão, porque estava muito suada e estava esquisito. De fundo, eu coloquei o áudio, quer dizer, eu extraí o áudio original de um dos laboratórios, que estavam com um fundo de buzina, muito barulho. E como eu estou falando de cotidiano, infelizmente, o barulho faz parte. Então, óbvio que passou por um tratamento, né? Eu extraí o áudio original, eu selecionei os sons que estavam mais interessantes, né? Porque, assim, no áudio original tinha minha mãe falando no fundo, meu pai dando descarga no banheiro, enfim. Essas coisas eu não achei interessante. Então é isso. Pode passar. A cena da pintura caleidoscópica é o seguinte. Para ser sincera, eu custei muito a adicionar essa cena no roteiro. Quando a Marília sugeriu fazer uma cena com artesanato, eu resisti bastante. E aí a gente começou a pensar, né? Eu, Tainá, Marília, como que a gente faria isso? Se seria pintando mandala, se seria com lápis de cor, se seria com tinta. Enfim, essa cena quase não existiu, mas aí eu decidi adicionar ela. Aí a gente ficou pensando como que faria, né? A partir do momento que eu decidi adicionar ela, como que faria. Desculpa, eu tô muito nervosa. Porque Respira, assim, eu não Letícia. Você queria. está entre amigos, querida. Respira. Você está entre amigos. É porque assim, a gente pensou como que faria isso? Porque a gente pensou, vai fazer em time-lapse, só que time-lapse exige muita memória. Aí vai fazer em MDF, vai filmar o processo todo, mas para fazer em MDF tem o processo de lixamento, vai fazer muita poeira, vai sujar a câmera, essas coisas. E aí eu decidi pintar uma tela. Só que como que seria feita essa tela? Eu não queria que fosse um tutorial de YouTube ou algo do tipo. Só que aí um dia eu estava revivendo memórias de infância, conversando, né, com a minha família, revivendo memórias de infância, de brincadeira, essas coisas assim. Eu lembrei do caleidoscópio, desculpa. E aí eu pensei, poxa, vou fazer uma cena de uma pintura se transformando num desenho de caleidoscópio, né? Porque eu já tinha feito outros trabalhos usando esse efeito de espelhamento, mas não desse jeito. Aí eu pensei, poxa,
dá para fazer. Se eu replicar a imagem várias vezes, vai ficar parecendo um caleidoscópio, porque, na verdade, o caleidoscópio é uma imagem espelhada várias vezes, né? Porque são vidros que tem ali, espelhos. Então, foi isso, né? Aí comecei a testar técnicas de pintura na tela. Houve uma questão com a tinta, porque como que a gente ia gravar isso num tempo curto, né? Vai secar, não vai precisar de usar secador, não vai. Mas acabou que não precisou, porque eu usei tinta acrílica, e a tinta acrílica ela seca muito rápido. Na cena, eu gravei essa cena muitas vezes mesmo. Gravei acho que 6 takes. 2 takes foram gravados no CCO. Só que o que acontece? Como um dia eu estava muito nervosa e eu não estava bem, quem ajudou a arrumar as minhas tintas foi minha mãe, aí foi tudo misturado, foi tinta de tecido, tinta PVA, tinta acrílica, estava tudo misturado na mesma caixa, tinha cor que nem estava na paleta, enfim. E aí, fora que eu comprei a tela do tamanho errado, era para eu ter comprado uma tela maior, eu achei que daria conta, uma tela pequena, mas não deu. Na hora de editar, eu perdi muito material, fora que eu vacilei, porque eu esqueci de colocar a fita dupla face na tela, e aí a tela ficou escorregando enquanto eu pintava, e aí eu perdi mais material. Então, na hora de editar, ficou ruim, porque eu perdi muito material, fora que os movimentos ficaram muito robóticos, porque eu estava muito nervosa. E, enfim, fora que a questão do nervosismo todo, existe a questão do medo de sujar o espaço do centro coreográfico. Porque, querendo ou não, eu sou muito bagunceira e usar tinta é uma coisa que suja. Independente se você é uma pessoa organizada ou não. Bom, eu não sou. Mas eu me esforcei muito para não sujar nada e realmente não sujou. Só que, bom, aconteceu isso, né? Na cena Quando eu fiz os 2 takes do centro coreográfico, eu usei massa acrílica. Massa acrílica na cor azul. Só que nos outros takes eu não usei, porque acabou. E, bom, tava sem dinheiro para comprar mais. E como eu gravei muitos takes, eu ia gastar muito dinheiro se eu fosse usar massa acrílica. Por que a massa acrílica? Eu pensei na massa acrílica para dar textura, porque, querendo ou não, as mãos, elas são responsáveis, bom, não só as mãos, mas as mãos principalmente, né, pelo tato. Então eu quis trazer isso nessa cena também, mas não rolou por questões financeiras. Eu decidi usar só a tinta nos outros takes. E o take que eu usei no vídeo foi o 5º take. Ao todo eu pintei acho que umas 7 ou 8 telas. As 2 primeiras telas foram de teste e a primeira e a segunda foram de teste. A terceira e a quarta eu gravei nos 2 primeiros takes do CCO. E o restante eu usei aqui em casa. Pode passar. Bom, quando terminando de falar da cena da pintura caleidoscópica, eu tive um desafio quanto ao áudio, porque, bom, eu moro no Meier, e aqui tem uma padaria, um bar e um ponto de táxi. Eu moro numa casa de esquina, eu gravei isso num domingo, então tinha som de criança gritando, cachorro latindo, pessoal da padaria falando, pessoal do bar falando, e aí, enfim. Isso me incomodou muito, porque não estava trazendo o som das pinceladas, e eu queria que o som das pinceladas ficasse evidente, né? E aí,
Bom, tinha gente falando, tem um cara aqui que ele tem a voz do Bolsonaro. E aí, sei lá, não queria. E aí eu pedi, minha mãe tem conhecido, que ele trabalha com edição, e aí ele ajudou com essa questão do áudio. E aí ficou bem mais limpo. O seu Hélio, que ajudou a tratar o áudio. E foi isso. Quando eu terminei a edição das 2 cenas, eu senti falta de uma cena intermediária para conectar as 2 cenas. Eu conversei com a Marília. Por ela, essa cena não existiria, essa cena das sombras. Por quê? Tava bom, só que eu acho que não faria sentido. Sei lá, eu não sei. Para mim, quando uma coisa não faz sentido, não faz, e eu não consigo encontrar sentido em que não tem sentido. A gente tinha 2 opções. Ou gravar um vídeo em 2 partes, ou criar 2 videodanças. Só que o documento do DAC diz que precisa ser um memorial ou uma videodança. Ele não permite duas videodanças. Então eu criei essa cena intermediária para conectar a primeira cena com a segunda cena. Quer dizer, para conectar a cena das mãos dançantes com a cena da pintura caleidoscópica. E aí surgiu a cena das sombras. Eu já tinha feito vários laboratórios com sombras e eu achei que seria perfeito se tivesse uma cena de sombra. Achei que ficou faltando. Eu pensei em fazer uma cena dialogando com os movimentos cotidianos no sol, à luz do sol, só que era agosto. E teve poucos dias ensolarados. Assim, para não dizer que não teve dias ensolarados, teve uma semana que fez muito sol, só que eu não estava bem, tive muitas crises, não consegui gravar nada. Perdi o sol. Enfim, tive que me contentar com luz artificial. Que, assim, para mim, acabou, olhando o resultado final, acabou ficando até melhor do que, talvez, se eu tivesse gravado com a luz do sol. Eu escolhi a cor laranja, porque eu queria que remetesse a um fim de tarde. Bom, esse dia de gravação foi muito caótico. Só um minuto. Eu preciso ler as minhas anotações aqui, porque eu já estou me perdendo. Tá, vou falar do dia da gravação. O dia da gravação foi muito caótico. Faltou luz 2 vezes, porque estava ventando. E aí o Parled desconfigurou todo. Na verdade, a gente já estava com dificuldade de achar a cor. Aí o Parled desconfigurou todo. Aí, enfim, a gente estava com dificuldade de achar. Aí o André falou, Letícia, por que você não liga pro Glaucio? Letícia, por que você não liga pro Glaucio? Aí eu, tá bom, liga pro Glaucio. Aí o Glaucio ajudou a gente a configurar o Parled, salvou o dia de gravação. E conseguimos gravar essa cena. Pro áudio, assim, foi mais um desafio, porque eu compus um poema com a ajuda de uma amiga da família, que é poetisa, né? Inclusive, ela tem livros publicados. O poema, antes do Lei de Arte Vida nas Mãos, esse poema ele veio para complementar o áudio da cena das sombras e também para complementar gestos e ações que ficaram faltando no vídeo. Porque, querendo ou não, não dá para adicionar todos os gestos e ações que eu queria adicionar em um vídeo de 5, 6 minutos. A gente compôs o poema. Quando o poema estava pronto, a gente tinha mandado para o pessoal gravar. Eu fui assistir um espetáculo. E aí, no final do espetáculo, quando eu fui aplaudir, eu lembrei, putz,
faltou os aplausos. E aí eu acrescentei a última frase do poema, quer dizer, a última frase, não a última frase do poema todo, mas acrescentei uma frase a mais, que não estava no poema, para a última frase que entrou na composição. Não sei se deu para entender. Foi a frase mãos teclada em um artista. Achei muito importante ter os aplausos, porque querendo ou não, sou artista, né? Somos artistas. Bom, falei da gravação, falei do áudio, do poema. E é isso. Quanto à edição. Voltando para a gravação, eu gravei vários takes. Como eu disse, nos laboratórios, lembra que eu falei que quanto mais eu aproximo a mão do Parved, mais desfocada a sombra fica. E quando mais eu distancio a minha mão do Parved, mais focada a sombra fica. Então eu gravei dois takes com a mão afastada do Parved e dois takes com a mão próxima do Parved. E aí eu deixei para escolher qual take eu usar na edição. Acabei escolhendo o take que eu gravei com a mão próxima do Parved, porque eu não queria que os gestos ficassem muito, esqueci a palavra, caricatos. Chamando de gestos caricatos, eu precisava ligar a câmera agora. Bom, vou terminar e aí depois eu falo dos gestos. Pode finalizar. Eu vou ligar a câmera agora, porque eu preciso mostrar uma coisa. Só um minuto. Eu desliguei o áudio. Ai, meu Deus. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Torto. Sim. Falando em gestos caricatos, uma das principais Eu não preocupações... vejo, não. Eu estou vendo só a tela obrigada. Peraí, eu vou tirar o compartilhamento, aí deve aparecer a câmera dela para você. Cida, apareceu? Cida? Oi, apareceu aqui uma mensagem que o browser não suporta. O meu browser não suporta. Ué, engraçado. Eu estava vendo todo mundo. Sai e entra de novo na sala. Tá, já está aqui, peraí. Pronto, a câmera dela. Não deu, já deu 27 minutos? Estou vendo a Letícia. Pronto, Já deu 27 minutos? Sim, Letícia. Ai, meu Deus. Tá, na verdade, bom, vou finalizar. Uma das principais preocupações é não deixar tudo muito caricato, porque, por exemplo, não transformar em mímica. Bom, um exemplo clássico. Tesoura, cortar, né? Cortar com a tesoura. Geralmente as pessoas fazem assim. Ou então, sei lá, atender telefone. Geralmente as pessoas fazem assim. E eu me preocupei em trazer os gestos de uma forma que parecesse real, mas sem ser muito caricato. Como assim parecer real? Mais próximo do real. Porque, por exemplo, para cortar, como que a gente corta? A gente encaixa a mão na tesoura e aí abre, fecha, entendeu? Seria esse raciocínio. Bom, vou finalizar agora porque já explodiu o tempo. E, bom, é isso. Oi, Marília, com você. Marília. A gente não está ouvindo, Marília. Não te escuto, Marília.
Não te escuto. A gente não te escuta. Tem algum problema aí com o seu microfone. Será que não é porque tem vários áudios abertos? Não, não tem problema. Até 60 pessoas pode ter áudio e vídeo. Tem algum problema no seu microfone, Marília. Fala de novo agora. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo você. Bom, vamos ver se ela entra de novo, aí a gente... Vocês estão me ouvindo? A Cida acho que está tentando falar. A Cida também a gente não está ouvindo. Marília voltou. Vamos ver se dá certo. Marília, pode falar? Marília? Saiu de... Não. Marília? Tenta pelo celular, Marília. Não, a Marília nem abriu o microfone dela. Abre o microfone, Marília. Ela está tendo dificuldade. Ela está no modo ouvinte, ela escolheu o modo ouvinte. Oi? Ela A entrou no gente modo está te errado. ouvindo. A gente está te ouvindo, Cida, tranquilo. Marília, você entrou em modo ouvinte, Marília. Não é para entrar assim, não. Tem a opção de clicar no áudio e lá embaixo coloca padrão, sem ser mono do ouvinte. É assim mesmo, a tecnologia nova para gente, né? Até a gente aprender, daqui a pouco não tem mais problema nenhum. Marília, sai e entra de novo que você está como ouvinte. Você entrou como ouvinte, Marília. Você não pode entrar como ouvinte. Pronto, você não está como ouvinte mais. Liga seu microfone, Marília, vê se a gente ouve. Tá dando algum problema no áudio aí do seu computador, Marília. Você consegue entrar pelo celular?
Pronto, abre aí pelo celular e fala. Abre o áudio do celular para falar. Abre o áudio. Abre o áudio no aplicativo. A gente não está te ouvindo. Abre o áudio no aplicativo. A gente não te ouve, Marília. Abre o áudio no aplicativo do celular. Você abriu? Eu não sei o que está acontecendo. Você tem antivírus, pode ser o antivírus, porque eu tive que liberar a autorização. Eu não estava liberando. Pode ser também, não sei. E agora? Deu certo? Agora sim. Deu, oba! Desculpa, gente. Então, dando continuidade ao exame da aluna Letícia, eu queria convidar a professora Maria Aparecida Donato para falar. Obrigada pela apresentação, Letícia, e vamos continuar. Vocês me ouvem? Sim. Ok. Então, eu não estou ouvindo a Marília só. Cida, você ouviu meu encaminhamento? Não. Que agora que a Letícia finalizou a apresentação, que a gente pode, então, abrir para os convidados avaliadores. Aí eu convido você para começar. Ok, entendi tudo picotado, mas eu imagino que é a minha fala, né? É isso? Sim. Bom, eu vou tentar ficar com a câmera aberta, mas a coisa aqui está bem complicada também. Primeiro, eu queria agradecer a Marília pelo convite, confiança de me colocar aqui na avaliação da sua aluna orientanda. Queria saudar Glaucio e Roberta e Tainá. A gente já teve... Eu, Roberta e Tainá, estamos virando uma patota de banca, né? Mas é um prazer sempre estar com vocês. E então eu vou começar a minha avaliação. Eu fiz algumas anotações, eu escrevi aqui um textinho, mas eu vou tentar falar sem ficar lendo, tá? Primeiro, Letícia, eu queria te parabenizar, né, por chegar até aqui. A graduação não é um percurso fácil. Eu acho que de toda a formação é um dos mais difíceis. E você conseguiu chegar aqui e pelo seu relato com bastante percalços, né, com bastante dificuldade. E eu comecei a ler o seu trabalho e logo no início, na introdução, levei um susto. E agora com a sua fala eu entendo perfeitamente que você faz aqui, olha, no quarto parágrafo. Isto não faz de mim uma pessoa ou incompetente. Ou seja, eu fiz isso aqui uma afirmação por negação. Falei, nossa, por que botar isso num trabalho, né? Por que levantar essa bola? Acho que não deveria estar aqui, tá? Eu acho que isso aí é uma questão sua, e agora eu vejo, você trouxe a sua história, mas isso não pertence ao leitor.
Eu acho que as nossas inseguranças, as nossas fragilidades, a gente tem que deixar um pouquinho preservada para que isso não seja usado contra nós mesmos no futuro, nas suas perspectivas futuras, né? Porque eu sei que você não vai parar aqui. Eu tiraria. Não sei o que sua orientadora acha, mas eu tiraria isso, tá? E depois, eu queria dizer o seguinte: você faz um percurso, uma verdadeira pesquisadora, de burra, de incompetente, de você se achar muito inferior, não há nada, porque achar um objeto de pesquisa é uma das coisas mais difíceis desse planeta, é mais difícil do que a própria pesquisa. Você achar um objeto e dar a ele um recorte fica muito mais difícil. E você fez viver um processo de pesquisa empírica, né? Você foi na experimentação, no acontecimento. E aí eu tenho aqui uma ressalva. Todas essas improbabilidades que se apresentaram, né? E você fica muito preocupada em arrumar, em limpar, o medo da tinta que suja, né? O medo a necessidade tem um momento que você fala ali, eu não fiz um estudo da cor, eu não me preocupei, mas você não precisava se preocupar, o teu colorido ali está maravilhoso, harmônico, porque ele parte de uma construção interior, né? Porque a nossa construção de harmonia e beleza, ela vem das nossas relações, das nossas experiências. Você parte disso e traz um colorido lindo, com cores difíceis de colocar juntas, né? Que são cores primárias e secundárias, elas sempre brigam muito, mas você traz um trabalho lindo, um trabalho que ele completa o seu memorial, mas ele também se destaca. Pode virar uma outra coisa a partir daí. Então, você vem o tempo todo tentando apagar incêndios que, na verdade, eu não vejo como incêndios, né? Então, a sua mão suada, por que limpar, né? Aquela luz que se diferencia da outra luz, por que limpar? Isso tudo faz parte de um processo vivo. Quando você vai limpando, tá, bacana, o final vai ficar lindo, mas você perde toda uma escritura, toda uma escrita que vem ao longo da sua pesquisa feita em campo. Se fosse talvez teórica, né? Aí a gente texto, a gente vê os autores, mas no seu caso ela é uma pesquisa viva, que ela vai acontecendo. O acontecimento, ela vai tendo seus percalços, as suas possibilidades e impossibilidades. E, é claro, a gente está acostumado a trabalhar com só os acertos, né? Eu acho que eu falo muito do aprendizado. E eu uso muito, não nem os, mas os sucessos e insucessos, né? As coisas que funcionam e que não funcionam. Então, eu acho que você, a partir daqui, de hoje, começar a olhar para essas coisas que estão aí na sua fala, que são riquíssimas, mas que não vieram para o texto, porque você ficou muito preocupada em limpar, em entregar alguma coisa academicamente correta, tecnicamente correta, e a gente perde essa história, essas escritas que estão dentro do processo, tá? Acho um trabalho incrível, incrível, e eu espero, se é que eu venho contribuir hoje para você, a minha contribuição eu espero que seja para dizer para você que você não é o que você está vendo, você tem um potencial incrível. E fora a coragem que você teve, né, de, nossa, eu não tenho um objeto, eu não tenho, e a pessoa te sinalizando e você não entendia. Quando a Lídia falou, traga algo verdadeiro, e você não conseguia entender, porque você não conseguia enxergar a sua verdade. Porque talvez você esteja com tanto medo e se achando tão inferior, né, incompetente ou burra, que você diz lá, né, tá escrito, que você não conseguiu olhar para a sua verdade, ou talvez você não tenha valorizado essa verdade. E eu imagino que daqui para frente, na sua história, na sua trajetória,
você vai ter que trazer isso com toda a coragem. Não dá, um pesquisador não consegue esconder o objeto dele que vem de dentro. E ter coragem de assumir. É essa a minha história, é esse o meu objeto, é essa a minha origem, é essa a minha cor, é essa a minha etnia, é essa a minha nacionalidade. É isso. A gente não vai conseguir esconder isso por muito tempo, né? E tem muita coisa boa, e muito mais na sua fala do que no próprio texto. Deixa eu ver aqui. Aí você vem falando dessas mãos, isso para mim foi muito importante ler, porque eu trabalho com corpos, né? Com corpos que não têm função motora, são totalmente disfuncionais motoramente, são crianças com paralisia cerebral nível 5, que não se movimentam, quer dizer, se movimentam, mas sem conseguir finalizar aquele movimento objetivo, ou sem objetivar, tem muitos reflexos e tudo mais. E quando você pega um pedaço desse corpo, onde ele é potente, e você não desvaloriza esse pedaço, né? Você, muito pelo contrário, você me mostra um caminho que eu também percorro. O de, pô, o que que essa pessoa pode me dar? É um olhar? É um dedinho que mexe? É um pezinho que pisa melhor? Onde está a potência desse corpo? E você acha essa potência nas suas mãos. Você constrói uma história e traz um vídeo muito bonito, né? Eu não sou experiente em vídeo dança para fazer alguma avaliação técnica, mas para mim, como uma apreciadora, é um vídeo muito bonito. Você traz isso para o seu trabalho e junto com um texto. E o texto está muito aquém do que você apresenta como produto e do que você fala aqui agora, né? Então, para não me demorar, né, que a gente já perdeu bastante tempo aqui, eu vou só ler um pouquinho que eu escrevi. É uma paginazinha rapidinho, tá? Mas o que eu quero deixar para você é isso, Letícia. A partir de hoje, olha no espelho, se olhe no espelho e veja nas lacunas, porque todos nós temos inseguranças, todos nós temos, né? Eu estou botando agora no palco 7 crianças no espetáculo da Petit, que é um espetáculo muito bem conceituado, é uma academia muito bem conceituada, e eu cheguei em outubro, eles estão trabalhando desde março, eu falei, não, eu quero que a minha turma entre nesse espetáculo. E estou me desdobrando em 1000, cercando todas as possibilidades de dar algum problema. Não com as crianças, mas eu tive que criar tecnologias para levá-las para o palco, enfim, toda essa história, né? O medo é real. É claro, o medo é real, até porque as pessoas questionam, duvidam. Mas eu preciso acreditar que vai dar certo, eu preciso tentar, pelo menos, né? Então é isso que eu quero te dizer. Bom, eu vou aqui resumir. O TCC Mãos que Dança é um memorial que documenta a criação de uma videodança centrada na expressividade das mãos, articulando autoetnografia e cartografia do sensível. A sua pesquisa, Letícia, transforma gestos cotidianos em material coreográfico, explorando luz, sombra, cor, edição e pintura como elementos poéticos. São esses elementos poéticos que funcionam ou não, né? Então, assim, eu não posso... É como, acho que o Roberto é biólogo, né, Roberto? Você vai fazer uma experiência lá com uma ameba, sei lá, você não pode querer que funcione exatamente como você planejou. Muitas coisas vão sair do seu controle, né? Então, é isso. O trabalho apresenta um percurso processual rico, no qual se entrelaçam aspectos emocionais, que são seus próprios conflitos, né? Questões técnicas e logísticas que você valoriza demais, você se preocupa demais e isso briga aí com as suas emoções, numa narrativa estética, que é o que a gente busca. Sua obra evidencia a potência do gesto mínimo e da memória afetiva, mínimo entre aspas, né? Tendo a edição também como elemento de criação, que é o que se espera de uma videodança. Eu gosto desse olhar que enxerga a potência da dança em uma parte do corpo, onde se é possível dançar com toda a expressividade que a dança exige. Quando nos permitimos esse deslocamento do olhar para a dança, abrimos espaços para a não exclusão.
Se as mãos dançam, todo o corpo dança, pois a forma não se limita ao gesto. Ela parte de uma força interior que mobiliza toda a estrutura orgânica e direciona a energia pulsante para essas mãos. Assim todo o corpo dança, pois a alma dança. O trabalho demonstra clareza temática, relevância para o campo da dança e honestidade metodológica. Há forte documentação processual e coerência estética entre gesto, cor e edição. A autoetnografia é utilizada com maturidade, integrando vivências pessoais ao percurso criativo. Como pontos de desenvolvimento, eu sugiro para o futuro você entrar mais na parte teórica, né? Não agora, eu acho que atende perfeitamente um TCC de graduação, mas se você for avançar com esse ou com outros temas, dá uma sustentação teórica. Você não teve tempo, né? Você foi pega aí pelo tempo, pelas suas condições, não está fazendo falta nenhuma nesse momento, mas para o futuro fica a dica, né? Traz os teóricos aí para te ajudar a dialogar com isso aí. No geral, trata-se de um trabalho sensível, consistente e artisticamente relevante. Então, quero te parabenizar, Letícia, porque talvez você nem tenha enxergado isso tudo no seu trabalho, mas o seu sensível, ele traz isso, esse olhar bacana, né? E é isso. Minha participação está aqui. Eu desejo a você pé firme e cabeça nas nuvens. Coragem, né? Coragem para se assumir, mas não se diminuir. Não coloque aquilo ali, eu não sou burra e competente. Não. Ninguém é. Você está aqui, é sinal que você tem muito a dizer. Não tenho perguntas. Letícia? Oi. Não, eu só queria dizer que essa frase foi colocada, né? Que eu fiz questão de ressaltar, né? Que no parágrafo que eu coloquei, né? Que foi um texto, um trabalho produzido com várias mãos, que eu tive ajuda direta, indireta, muitas pessoas participaram do processo. E eu quis dizer que isso não quis dizer que eu não sou burra e que eu não sou competente, porque isso acontece muito na faculdade, assim. Inclusive, já me disseram para eu sair do curso, porque eu não sei me expressar. Então, assim, eu achei importante, sabe? Às vezes o português, claro, precisa ser dito. Inclusive, houve um caso recente que um aluno xingou outro aluno no comunidança de burro e de animal, sabe? Então, eu quis trazer isso. Óbvio que isso já estava escrito muito antes desse fato acontecer, mas isso só ressalta, só reforça o que acontece na graduação, e não é um caso isolado, sabe? Obrigada, Letícia. Obrigada, Cida. Eu vou sugerir que a gente passe para o professor Glaucio e depois para o professor Roberto, e daí a Letícia comenta tudo no final, pode ser? Pode. Tá bom, então vamos dar continuidade aqui. Agora, então, eu agradeço demais a professora Cida por todas as falas, e agora eu passo para o professor Glaucio. Obrigada, Glaucio. Oi, estão me ouvindo? Tá vendo? Beleza. Prazer, Letícia. Eu preciso abrir a minha fala dizendo que eu discordo de você no que diz respeito ao início da sua conversa com a gente, sobre a sua percepção de quem você era e tal, porque quando eu recebi o seu material, eu percebi que eu estava diante de uma artista que produziu em videodança e que escreveu sobre essa produção de uma maneira muito interessante, assim. Então, eu devo discordar da forma como você se apresentou inicialmente, mas respeito a forma como a gente se percebe. Eu também, às vezes, me acho assim, não muito talentoso em várias coisas. Mas eu devo falar para você que eu encontrei um trabalho muito legal, assim, e fiquei super curioso de lhe conhecer como artista, de poder compartilhar com você. E por isso eu abro também agradecendo ao convite para conhecer o seu
trabalho e poder falar um pouco sobre ele. Eu queria reforçar uma coisa que a Cida falou sobre o empirismo do seu trabalho, né? Em termos metodológicos, eu percebo muito mais o empirismo e também percebo, de fato, a questão do mapeamento sensível, né? O trabalho sobre o sensível, como ele é importante para você, essa cartografia do sensível que você coloca no seu texto. Agora, a autoetnografia ela veio justamente na sua apresentação. Foi na sua apresentação que eu pude lhe conhecer o seu contexto para poder perceber a sua produção. Ela não tá, apesar dela estar citada como metodologia no texto que você produz, né, eu só vim a ter contato com ela quando você veio falar comigo. Ali eu tive um pouco mais de contato com o seu contexto para poder compreender a forma como você se expressa na condição de artista. E aí, uma coisa que eu, assim, aí dos conselhos que a gente dá, né, a autoetnografia às vezes é muito dolorosa, né? E às vezes é muito cruel, né? E às vezes, talvez, a ideia da cartografia do sensível fique mais interessante em termos de futuro para você. Eu fico pensando, poxa, ela continuando, o que ela pode fazer? De fato, a cartografia do sensível é mais interessante, essa produção que vem a partir, né, da sua relação com o mundo, bem umbilical mesmo, né, da forma como você percebe o mundo, ela talvez seja mais interessante para você, assim, porque é isso, né? A observação que a Cida faz sobre aquele parágrafo, aquele momento em que você faz questão de colocar aquele tipo de frase, é desnecessário mesmo, assim, porque a gente não está muito preocupado com isso quando está avaliando um trabalho, quando está lendo sobre as questões que você coloca como artista. Então, só para reforçar isso, seria legal uma percepção daquilo que você produziu, né? Chegar e falar, então, depois de tudo isso, onde é que eu fui parar? Aí, depois de tudo que você viveu, você foi parar um resultado que realmente é muito interessante em termos de escolhas, né? De você querer esse recorte sobre essa expressividade da sua mão. E nesse recorte, em termos de resultado que eu pude ter acesso, aí o que eu ressalto, né? Há um capricho muito grande na produção do seu trabalho, existe um esforço, de fato, de me entregar um princípio, meio e fim, em termos de trabalho finalizado, muito evidente, e, de fato, nem passa pela minha cabeça quaisquer das dificuldades que você teve. Em momento nenhum eu fiquei reparando, isso aqui não foi filmado no mesmo lugar, então o efeito da fotografia não ficou mesmo. Você conseguiu fazer um encaixe muito interessante nesse sentido de passar por cima daquelas coisas que não estavam dentro do seu planejamento. E isso faz parte, né, do processo de pesquisa. Né? A pesquisa é isso, né? A gente, às vezes, pega o arco, aponta a flecha e, quando solta a flecha, ela atinge um outro alvo, ela não atinge exatamente o alvo que a gente mirou. E isso acontece muito com a gente mesmo, assim, de você ter como resultado algo inesperado. O inesperado na pesquisa, ele é muito bem-vindo, né? E ele só reforça que a gente fez pesquisa. Né? Se tudo que a gente tem como retorno num processo de pesquisa é o esperado, aí eu não sei se a gente fez pesquisa, de repente a gente fez propaganda, porque a gente domina demais o resultado, né? E o esforço pelo domínio do resultado é o esforço da propaganda. O esforço do artista não necessariamente o esforço de domínio de resultado, né? Eu brinco até assim com algumas orientações que eu faço trabalhos artísticos. Eu falo, querida, você só vai saber o que você é quando você se apresentar
entendeu? Depois que você estrear, aí você vai começar a saber o que você fez de fato. No máximo, você vai desconfiar daquilo que você está fazendo. E eu te convido mesmo daqui para frente, na medida em que o seu trabalho for visto por outras pessoas, e eu espero que ele seja visto, já fica o convite, Marília, para a gente começar a botar no canal do Tec Ibris a Teia Cultural esses resultados. Então, você já vai estrear, se você permitir, né? Se você conceder este prazer para o canal do Tec Ibris Teia Cultural, da gente ter o vídeo lá, assim como essa apresentação final de TCC deve ficar lá, por conta dela dever ser pública, né? Então, só uma explicação para a gravação, ela tem que acontecer, porque é isso, é um retorno à sociedade que a gente está tendo do investimento que a sociedade faz em nós. Estamos no âmbito do ensino público e gratuito. Então, fica aqui o convite para ficar o trabalho lá. E eu acho que é isso. E um conselho que eu lhe dou é repare nas reações para você aprender de fato a ver quem você é em relação ao seu trabalho artístico. Não estou falando de convívio cotidiano, não. Né? Porque se eu fosse escutar também do convívio cotidiano quem eu sou dentro da UFRJ, especialmente em relação a determinados coleguinhas, eu ia ter uma péssima impressão em relação a mim mesmo, entendeu? Então, essas coisas eu vou te aconselhar, não se preocupa muito com isso, não. Mas esse seu trabalho, o legal de botá-lo na internet é isso, vai gerar comentários, né? Você pode começar a aprender, é isso, é um segundo momento do seu lugar como artista, que é começar a aprender mesmo sobre quem você é através do seu trabalho artístico, não através das suas interações cotidianas com outras pessoas. Fica aí também o convite para você fazer isso. Aí, voltando, então, à questão do que você nos apresenta, é muito legal o rigor que você tem descritivo de como as coisas aconteceram. Isso me auxilia muito e reforça a percepção empírica do que você faz. Quando você assume para nós que você não estudou teoria das cores e você usou as cores, naturalmente você trabalhou com certo e errado, com fazer e errar e não gostar, e fazer de novo e não gostar, e fazer de novo, e aí você gostar, e aí, entendeu? Essa percepção de erros, e posterior acerto que você percebe como acerto é exatamente a metodologia empírica de produção, que é o que você fez, assim. E, por fim, para finalizar, também não ficar muito longo, lhe dar os parabéns pela qualidade estética mesmo, geral daquilo que você compõe, pela sensibilidade que você tem de organização narrativa sem discurso. Então, você tem um discurso totalmente desestruturado e há uma organização narrativa naquilo ali na minha frente que me leva àquelas cores ao final por uma coerência interna que você consegue estabelecer e que você vai ter todas as suas justificativas para que ela aconteça. E o mais legal disso tudo é quando você colocar para outras pessoas verem, perceberem que outras conexões essas pessoas têm, que outras razões essas pessoas vão encontrar para aquela finalização em cores, a partir daquelas mãos tão secas que aparecem no início, assim. Aquela secura daquelas mãos puras, fazendo coisinhas, e ao final aquela pluralidade de cores, aquela utilização das cores e aquela mistura de cores com mãos e tal. Isso ficou muito interessante. Então, queria só te dar os parabéns pelo trabalho, por esse percurso, e sugerir a você que você se conheça um pouco mais através do impacto do seu trabalho artístico, que eu acho que vai ser muito interessante para você daqui para frente. Também não tenho questões, não, em relação ao trabalho. A única cutucada que eu te dou depois de ter visto tudo isso, eu te faria uma perguntinha. O que é mão para você? O que são as mãos para você? Entendeu? Eu fiquei super curioso de você colocar isso nas suas observações finais. Para mim, mão é isso. Fica essa pergunta. Obrigado. Beijo.
Muito obrigada, professor Glaucio. Professor Roberto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, de estar nessa banca. Eu, de certa forma, acompanhei por algum tempo o trabalho, né? Não foi tão intenso para ser um co-orientador, mas a gente acompanhou esse trabalho com muito carinho também. Então, primeiro, né, eu vou me ater às questões da obra videográfica, né, que a gente tem aqui uma obra muito potente, né? E ela não é à toa, ela é fruto de muita pesquisa. Inclusive, nas referências, eu vi que ela pesquisou muito no canal que eu faço gestão, que serve como um repositório desse material que tem que ser deixado público, né? Infelizmente, a gente não tem uma coisa centralizada na própria EFD para a gente ter todo esse material de vários canais independentes, né, que façam essa centralização dessa produção artística que a gente tem de excelente qualidade, inclusive as apresentações de TCCs, né, os memoriais dançados nos diferentes locais. Mas vamos lá. A sua obra ficou muito bonita, viu? Assim, o resultado final estético ficou muito bom. E assim, você é total merecedora do título de bacharela em dança, né? Porque se você vê, nas regras lá, né? Para você ter o título de bacharela, você tem que fazer uma dessas três coisas: ser bailarina, dançarina, intérprete, etc., performer, coreógrafa ou diretora, né? Ou diretora. E você fez praticamente tudo, né? Você centralizou todas essas questões e você exerceu todas essas questões necessárias a ter o grau de bacharela em dança, e você está com esse material, né? Com esse produto acadêmico pronto, bonito, né? De impacto, né? Impacto visual muito forte, que tem que ser realmente divulgado para que as pessoas vejam e tenham suas emoções independentes do que a gente pensa, porque a gente faz o produto pensando em algumas coisas. No final, cada um tem sua interpretação, como você bem colocou no texto, né? Então, mas é isso mesmo, né? Quando você desenvolveu essa obra, né? Coreografando no que você queria que fosse, e depois na edição, né? Que é uma das fases da coreografia, numa obra videográfica voltada para dança, ou nas outras também, né? Você traz essa força estética que eu acho que é muito poderosa. É isso, Letícia. Eu só te desejo muito sucesso a partir daqui e meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Letícia, quer comentar um pouquinho? Obrigada, professor Roberto, e também a pergunta do Glaucio. Mas eu vou pedir para a gente ser um pouco concisa no tempo, porque já passamos um pouquinho, tá bem? Ok, a pergunta do Glaucio, o que são as mãos para mim? Bom, primeiramente uma parte do corpo. Como eu sou bailarina, uma parte do corpo bem expressiva. Eu não sou muito de gesticular, mas eu reparei através da pesquisa que eu me expresso muito com as mãos, querendo ou não. Assim, bom, eu sou autista, né? Eu tenho muitas estereotipias com as mãos. E é isso, assim, as mãos para mim são um meio de expressão, inclusive no poema, né? Mãos que apontam caminhos, mãos que orientam e amparam. E é isso, assim, não tenho muito mais o que dizer. Quanto à questão das cores,
Eu estudei bastante. Eu acho que vocês entenderam errado a questão das cores. Eu estudei muito, na verdade, teoria da cor. Inclusive, como as cores influenciam no estado de ânimo, né? Que tem o livro da Heller, não sei se é assim que fala o nome dela, desculpa. Eu não sou muito boa com nomes. Eu li aquele livro várias vezes, porque, assim, eu tive 2 temas de TCC, né? E eu li esse livro para os 2 TCCs. Quando eu disse que não escolhi uma cor específica pensando na emoção X ou Y, né? É porque, assim, tem um grupo de WhatsApp com alunos que estão em processo de TCC, e a gente se reúne, né? A gente troca experiência. E, assim, o pessoal compartilha texto deles, o TCC deles, eu compartilhei no meu, e muitas pessoas perguntaram, mas por que você escolheu essas cores, né? Foi por causa do mar, foi por causa, sei lá, foi porque você quis expressar sua raiva, o vermelho porque você quis expressar sua raiva, ou... O meu fone tá desligado? Ah, não, tá ligado. Ou, sei lá, o azul porque você quis expressar calma. E não foi isso, assim, por mais que eu tenha me esforçado muito para encontrar um sentido naquelas cores, assim, uma emoção para cada cor, eu não sou assim, sabe? Eu sou muito... Eu literalmente olhei para o círculo cromático e escolhi, eu quero cores quentes, e aí eu precisava de uma cor fria para contrastar, e aí eu escolhi o azul. Bom, para usar tinta teria que ser o azul ou verde por conta da pigmentação, e eu acabei escolhendo azul, foi isso, assim. Mas eu estudei bastante teoria da cor. Acho que isso foi um equívoco do texto, não sei o que aconteceu. Obrigada, Letícia. Bom, como já passou um pouco da hora, queria perguntar para vocês, primeiro, se vocês se sentem contemplados com a fala da Letícia. Eu esqueci de agradecer, desculpa. Muito obrigada pelas falas e pelos elogios. E se a gente já pode se reunir, né, para dar o parecer final e fechar a ata e aí concluir a sessão. Ou se a Tainá gostaria de falar alguma coisa agora? Primeiro eu quero parabenizar a Letícia, né? Acho que é só parabenizar, né? Chegamos, né, nesse grande dia, reta final, e é um trabalho lindo, muito potente. Você é uma grande artista, Letícia, né? Então eu acho que é isso que a professora Cida, que o professor Cláudio, a professora Maria e a Isilene disseram. Se conheça, né? Você é gigante, tá? Então eu acho que sim, Marília, a gente pode se reunir, tá? Porque já estourou o horário. Tá bem. Glaucio, a gente vai para essa sala que você falou, essa sala extra aqui. Oi, pois é, eu vou ver se eu Não é faço mais ela fácil rápido. sair? Ou, de repente, Letícia sai. Seria mais fácil a Letícia sair e voltar, Tá porque só bom, tem Tá ela. bom, claro. Daqui a pouco a gente te chama. tá bom. Pronto. É isso aí, é contigo, Maria. Bom, ai, gente, a minha primeira banca como orientadora, eu também estou super nervosa aqui, tentando conduzir os ritos e pensando, nossa, como é que é, como é que é? Glaucio, só tem uma coisa, eu acho que tem que parar a gravação, né? Porque a parte da banca não é registrada. Está gravando de novo. Bom, após a reunião da banca, nós fechamos a ata que eu vou ler agora, para a Letícia conhecer o resultado dela. Então, ata de defesa pública de trabalho de conclusão de curso, Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2025. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 9 horas, na sala Conferência Web UFRJ, de forma remota, realizou-se a sessão pública de defesa de trabalho de conclusão de curso TCC, em formato de concordância, intitulado Mãos que Dançam, da discente Letícia do Vale Freitas, DRE 11 40 42 625,
do curso de bacharelado em dança da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A comissão examinadora esteve constituída pelos docentes internos, professor Dr. Glaucio Machado, professora doutora Maria Aparecida Donato e o professor convidado, doutor Roberto Eisenberg dos Santos. A professora Marília Enes Becker, orientadora, e contou com a participação da mestre Tainá Bertoldo da Silva, membro externa convidada, que participou como co-orientadora do trabalho. A banca examinadora ressalta a potência criativa do trabalho artístico apresentado, o rigor da elaboração da pesquisa, a descrição das etapas do processo, sendo pontos evidenciados pela discente ao longo da apresentação do trabalho. A indicação da banca é de continuidade da pesquisa devido à qualidade e relevância da pesquisa que é apresentada para o campo da dança. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, os membros da banca consideraram o trabalho de conclusão do curso aprovado com nota 10. Ai, que sorrisão lindo! A minha mãe tá chorando. Aprovado com nota 10. Parabéns, Letícia, parabéns pela caminhada. Obrigada, Tainá, pela parceria. Muito obrigada, queridos professores que aceitaram o convite dessa banca. Antes de passar a palavra para a Tainá, se ela quiser trazer alguma coisa, eu gostaria só de falar algumas palavras. Querida Letícia, parabéns pela caminhada até aqui, você foi muito corajosa e hoje conquista o seu título de bacharela. E eu, o de ter a minha primeira orientanda. Certamente você ficará marcada na minha trajetória como professora também. Agradeço profundamente a confiança, a escuta, as trocas sensíveis e também os embates, pois eles são necessários e fazem parte do processo de amadurecimento. A Tainá, como parceira nessa orientação, chegou para nutrir e colorir o percurso, tomando-se as orientações do professor Roberto, que, como mestre que é, iluminou os nossos caminhos. A troca com os professores Glaucio e Cida também trouxe um olhar atento, sensível e generoso, ampliando ainda mais a nossa rede de cuidado e criação artística. Quantas mãos precisamos entrelaçar para compor essa rede criativa e colaborativa que nos trouxe até aqui? Muitas. Te deixo aqui minha admiração e carinho e desejo uma ótima caminhada nesse percurso. Obrigada. Parabéns. Tainá? Eu estou muito emocionada. Estou muito mesmo, Letícia. Nossa, só a gente sabe o que você passou. Com lágrimas de felicidade. Foram anos aí, né, de luta. E, por fim, chegou esse dia, né? O seu dia de brilhar, o seu dia de estar aqui, né? Você é muito potente, você é gigante, eu te admiro muito. E que essa admiração, esse brilho seu não se perca, que você encontre ele a cada dia, porque você é uma grande artista, trabalho belíssimo, que você dê seguimento, né, dê continuidade. E é isso, parabéns. Bacharela! Só para completar uma coisa sugerida pelo Glaucio, vamos sim, de repente, reunir os vários TCCs do TEIA, porque vai ter Vanessa, vai ter Letícia, vai um monte de TCC aí que a gente pode começar a subir e movimentar o canal do TEIA. Obrigada pelo apontamento, pela dica, Glaucio. Bom, gente, então eu queria agradecer a todo mundo mais uma vez, me despedir, deixar a Letícia aí com seu dia de bacharela pela frente. Bora comemorar! E desejar a todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tira foto, alguém tira foto? Eu queria fazer um convite, eu sei que é difícil para todo mundo, mas só para registrar. Eu vou estar com as crianças no teatro do Village Mall, no dia 14, às 3h30, e no dia 21, às 11h30. Quem quiser assistir, eu acho que só dia 21 que tem ingresso, dia 14 acho que já esgotou. Vão estar 7 alunos meus com 5 alunas nossas fazendo a mediação no palco.
Tá lindo o trabalho, as meninas são super capazes, assim, trabalharam com muito afinco, então fica o convite. Depois eu compartilho o vídeo com vocês, tá bom? Gente, Tem tchau. mais Tá, joia. convite, tem mais convite. Dia 17 tem o TCC de Vanessa lá no CCO com o professor Roberto na Eu vou estar banca. lá. 17, quarta-feira, semana Só que uma coisa. vem, 7h30. Tá bom? Gente, Estou na correria aqui, obrigada por Beijo. tudo. então encerramos os trabalhos do dia. Encerramos. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigada. Tchau. Tchau.